Fala pessoal, está começando mais um episódio da Escola do Varejo. O nosso entrevistado de hoje tem 32 anos de experiência em vendas, 32 anos, hein? Parceria, alma do negócio, essa é a sua frase. Ele é representante comercial com atuação em 3 estados, Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Nós estamos aqui, está conosco hoje, Marcos Paulo. Marcos Paulo, seja muito bem-vindo à Escola do Varejo. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui participando do programa, principalmente duas pessoas do meu convívio, né? Muito queridas, onde a gente abrigou muito, né? Para fazer negócio, lógico. Marcos, eu estava observando aqui, 32 anos de experiência em vendas. Luiz, mais de 3 décadas, viu? Na verdade, aí eu comecei muito cedo, né? Meu pai era feirante e a gente desde cedo começou a da feira, né? Participar da feira, que não deixa de ser uma escola, né? A feira, ela acaba trazendo alguns requisitos para a gente pro resto da vida. O sofrimento é um deles, né? Porque não é fácil. E na minha geração, que é uma geração totalmente analógica, né? Tudo era muito difícil. E a minha experiência profissional começou, acho que entre 92, 93, na Antártica, que era presidida pelo Paulo Tenório, saudoso Paulo Tenório, no qual eu passei por lá uns 4 anos, que foi meu início de caminhada. Realmente foi a minha primeira assinatura de carteira que eu tive. Foram poucas, mas lá uma história muito bonita, eu aprendi muito. Na loucura de cervejaria, cheguei a atender 82 clientes em um dia. Você imagina. 82 clientes? 82 clientes. E me botaram numa rota assim, bem sugestiva. Eu atendia baixo militrício, hotéis e motéis. E a gente se virava. Fazia baixo o quê? Baixo militrício cabaré, né? Peço desculpas. Assim, o cabaré, né, é um linguagem francês. Era. Pessoas boas. Pessoas. Mas enfim, isso começou minha história. Depois eu saí da Antártica, recebi um convite para trabalhar numa distribuidora da Gillette, que era a distribuidora Atra. Passei por lá uns 10 anos. Depois passei pelo Café Santa Clara, onde eu tenho muito orgulho de dizer que eu e um colega, a gente começou o trabalho aqui depois de muitas rejeições, porque nós tínhamos aqui 6, 7 fábricas de café, né? Além do Coringa, que é uma referência para todos nós no estado de Alagoas e também no Brasil, por que não dizer, né? E na época, todos sabiam da força do Café Santa Clara, né? E a gente penou muito para colocar, mas graças a Deus a gente com muito esforço conseguimos, e hoje o Café Santa Clara é um sucesso, né? Enfim, depois disso comecei realmente minha caminhada como representante comercial. E aí eu tenho uma empresa aberta desde 99 e venho aí neste desafio diário que é ser representante, que tenho muito orgulho de ser representante. Já tentei outras coisas aqui mesmo em Arapiraca, eu já fui lojista de peça de moto, mas o que estava sempre no sangue era rodar, buscar alternativas, se desafiar. Até hoje a gente vem buscando isso no dia a dia. E hoje estou com algumas empresas, já tem algum tempo, onde uma delas todo mundo conhece, que é a IOC, né? Onde eu já estou lá há 10 anos. E é uma empresa que me desafia muito, principalmente nessa época. Como eu lhe disse há pouco, eu cheguei ontem 10 horas da noite montando barraca junina, que é um atrativo muito grande para as lojas, né? Onde a IOC faz um trabalho de execução assim que beira a excelência e a gente está lá ajudando de alguma forma. Marcos, 32 anos de experiência, né? Uma caminhada, uma jornada, né? Já viu de tudo, eu acredito, um pouco nesse mundo das vendas. Mas hoje, qual o grande diferencial de fazer negócios com o Marcos Paulo? Luiz, eu tenho como um princípio
e até coloquei na frase aí que o Ricardo me pediu, que é cultivar a parceria. Eu acredito que a parceria com os donos da loja, com os compradores como você, como o pessoal lá que faz a reposição, enfim, a parceria eu acho que é o que dá vamos dizer assim, a maior segurança entre as partes. Você não consegue ter longevidade em representante se você não tiver uma parceria. Então, nós precisamos ser fiéis, né? Eu tenho um cliente que eu me deparo, eu posso enumerar aqui alguns, mas eu tenho um cliente como o Ed, lá de Delmiro Gouveia, que eu atendi ele há quase 30 anos atrás. E hoje eu atendo ele com ioki. Então, eu acho que se eu não fosse parceiro dele, não gerasse essa confiabilidade, era muito difícil isso acontecer. Eu tenho outros, tenho o Edgar, tem o próprio Hipernob, que eu atendi o Aldo. O Aldo tinha da Pontual, o Aldo tinha um armazém, onde hoje é um dos mercados dele. E assim, inclusive eu estava lá ontem, como eu lhe disse, montando barraca, né? Então, a porta fica aberta conforme o seu rastro, não tem jeito. Se você é uma pessoa que preserva, que é parceiro, que tenta cumprir com aquilo que se diz, mesmo às vezes você prometendo através da indústria, a indústria por um motivo ou outro não fazendo a parte dela, mas eu sempre fiz a minha, porque é o meu nome, né? Então é muito importante para mim, sempre quando eu estou em um cliente, e às vezes eu demoro até ver, como no evento da APAS que teve agora recentemente, eu estava lá, clientes que eu não via há 10 anos e chegou lá e disse, mas Marquinhos, cadê você? Nunca mais lhe vi. Então isso é muito importante para a gente, porque o nosso universo é esse. A venda, ela não acaba quando você tira o pedido, né? A venda, ela tem o pedido, que é um desafio, né? Tem chegar no cliente, expor o produto e ele ser vendido. Então, são processos que, com o tempo, a gente vai aprendendo e que a gente vai entendendo que se nós não tivermos a confiabilidade, e aí volta para a parceria, como é que eu vou fazer negócio com você, como nós já fizemos vários, sem a gente ter esse tipo de relacionamento? Óbvio, você vai puxar para a sua instituição, eu vou buscar o que a gente vai poder fazer, e a finalidade de tudo é a venda. Você precisa do fornecedor e o fornecedor precisa de você. Entendeu? Então, acho que isso é muito importante. Outra coisa, o representante foi se desdobrando no decorrer do tempo. Antes, nós tirávamos um pedido, de repente fosse mensal, você ia lá no outro mês, tirava outro pedido e estava tudo certo. Hoje, não funciona. Você tem que tirar o pedido, você tem que, como ele disse, ver a questão da entrega, você tem que observar quando chega, executar a loja. Eu tenho 8 pessoas que trabalham comigo, direto e indiretamente. E nesse período, muito mais. Ontem eu estava em Santana com mais 5 pessoas, inclusive com o meu supervisor. Todos com uma só finalidade. Então, a gente vendeu, e bem, mas precisa botar na loja. Não tem sentido nenhum ficar no depósito, né? E hoje, se você não tiver esse trabalho de execução, é arriscado o produto vencendo no depósito. Não é assim? Você sabe como é difícil. Você que mexe com produto perecível, você sabe como é isso, né? De execução. Entendeu? Então, a execução hoje é a minha especialidade. Até porque a ioki exige muito disso. Se eu não executar a ioki, cara, não vende. Vamos lá. Vamos dizer que a ioki tem de 10 categorias, 5 ela é líder. Sem estar executada, não funciona nada. É mais uma. Mas estando bem posicionada, brigar por preço, que às vezes o comprador quer botar uma mais lá, né? Enfim, mas tudo isso faz parte do negócio. Mas às vezes é o seguinte, se nós não tivermos essa leitura de gôndola, até para passar para ele, que mexe às vezes com 10 mil itens, os olhos dele são a gente que está lá mexendo nisso, mostrando, olha, Luiz, precisa mexer aqui, precisa, entendeu? E isso faz parte do negócio. Então, na verdade, representante é um desafio muito grande, cara, muito grande. Admiro muito meus colegas. Tenho colegas que têm muito mais tempo de vida no sentido de representada e nunca conseguiu nada assim
com representatividade. E vocês sabem muito bem, vocês são experientes, o bom representante, se não tiver uma boa representada, ele só vai ser um bom representante. Não é? Mas se ele tiver uma boa representada, ele vai ser um representante de sucesso. E eu me considero um representante de sucesso, porque a gente não começa com as melhores marcas, a gente insiste nela e precisa acreditar nela. Mas as oportunidades é que faz a gente ter coisas com representatividade. Olha só que tudo volta na parceria. Todas as minhas empresas não foi conseguida por currículo. Foi por indicação. É óbvio, o currículo precisa ter, o conhecimento precisa ter, não adianta dizer que não, né? O relacionamento precisa ter, mas se não tiver a parceria, volta para o mesmo lugarzinho de sempre que eu lhe disse. Então a parceria, mais do que nunca, nesse segmento, é a alma do negócio. Marcos, qual a maior dificuldade hoje na sua área? Rapaz, olha, existem algumas, né? A vida do representante hoje, primeiro, o custo é muito alto. Tem alguns amigos, inclusive meu irmão queria seguir carreira de representante. Logo quando ele saiu do São Luís, né? Ele queria ser representante. Quando ele começou a estudar, querer sair comigo para viajar e entender como funciona, ele desistiu. Que é a maioria, que acontece com a maioria. Tem muitos representantes que têm empresa aberta que nunca, nem sequer teve condição de realmente atuar, porque os custos são muito altos. Cada dia as indústrias diminuem mais a comissão, outras colocam funcionários, depois que, infelizmente, está tudo feito, né? E outras acham que o melhor caminho é reduzir a comissão. Imagina você ganhar 10 mil reais e pagar quase 2 de imposto. É muito difícil o representante. Fora todas as despesas extras, né? Como ele disse, eu tenho um funcionário registrado e eu tenho vários freelancers que fazem diárias comigo. Eu tenho em São Sebastião, eu tenho em Delmiro, eu tenho em Palmeira, eu tenho em Coruripe. Então, são pessoas que, direta e indiretamente, dependem de mim, dependem da minha representada. Então, a dificuldade hoje, Luiz, que eu acho é o custo operacional. Viajar é muito caro, está muito caro, entendeu? Hospedagem é muito caro, alimentação é muito caro. Imagina você, desculpa, você sair como eu faço, eu tenho vários clientes distribuidores, no qual a gente faz o acompanhamento, né? Então, você viaja, por exemplo, para Aracaju. Como é que você vai sair com 2, 3 vendedores e você não pagar o almoço do cara? Não tem nem como. Não pagar um jantar para o cara, não tentar fazer, estreitar relacionamento com o cara. Você tem que, e tudo isso é despesa. E sai de um lugar só. É por isso que, muitas das vezes, como eu lhe disse, o pessoal não dá continuidade, porque não é fácil. Ser representante é um desafio. Outra coisa, outra dificuldade, que é muito clara para a gente. Como ele disse, eu sou de uma geração totalmente analógica. Aí vem o digital engolindo tudo, né? Não é assim? Então você tem que se reinventar. Você aprende e vê que precisa aprender mais. A necessidade do aprendizado, a necessidade de absorver as mudanças de uma maneira mais tranquila. E eu não sou tranquilo, tá? Eu não sou tranquilo. Então, tudo que vem para mim tem um peso. As mudanças têm um peso. Nós temos aí as tecnologias de maneira, assim, extremamente avassaladora. A IA é uma delas, para o bem ou para o mal. E nós todos precisamos conhecê-la, se adaptar a ela. É uma realidade, ou não é? Então, a minha geração tem mais dificuldades para isso. Lógico, tem algumas pessoas que me ajudam, né? Quando eu estou muito aperreado por um motivo ou outro, a gente já não tem essa paciência de antes, né? Eu não sou mais nenhum menininho, né? Só na altura. Mas vamos lá. Então, a gente acaba assim. Eu tenho meu genro que me ajuda muito, tenho minha filha que me ajuda. A gente vai buscando esse conhecimento e se reinventando. Tudo que a gente aprendeu hoje, amanhã não serve mais.
E as mudanças nos traz medo, como tudo na vida, né? Mas como se diz respeito à representação, essas mudanças, essa série de informações, essas tendências de mercado que, num passado recente, as indústrias faziam projeções anual, né, semestral. Hoje, as projeções elas têm que ser muito curtas, porque tudo muda muito rápido. A guerra influencia aqui, a inflação influencia aqui, a briga de outros países influencia assim diretamente. A pandemia nos trouxe tanta coisa ruim. O que trouxe de bom foi produto como esse, como você está aqui, e outros, que a gente faz hoje reuniões, né, à distância, que encurta muito o tempo da gente, né, que cada dia a gente tem menos tempo. E essas são as maiores dificuldades. Não que não tenha outras, viu? Mas se eu fosse falar aqui, a gente ia passar 15 dias e não saía. Ô, Marcos Paulo, hoje, quais são os maiores erros que você vê, são 32 anos de experiência, na parte de vendedores ou de vendas? Ricardo, eu acho que, assim, nós temos um conhecimento, até questão de conhecimento teórico, que isso nos ajuda muito. Mas a prática, ela é bem diferente, entendeu? E a gente às vezes se depara com algumas situações que nos deixa, por exemplo, nós de uma geração, vamos dizer, não vou falar mais antiga não, mas mais madura, nós tivemos que se reinventar, como eu lhe disse. A geração nova é como se ela já viesse pronta, e não estão prontos. E não estão prontos. Cada dia aparece mais. Vou dar um exemplo a você. Eu tenho uma empresa que decidiu, em alguns estados, trocar representante por CLT. Geralmente o CLT é uma pessoa mais nova, né? Seus 20 e poucos anos, enfim. E agora está voltando tudo a representante. Por quê? Porque o resultado ele não consegue trazer de imediato, e também a experiência que um profissional de venda tem, principalmente na confiabilidade e na parceria, isso às vezes você passa a vida toda e não consegue. Porque o cliente é o seguinte, você tem toda a sua história, mas na hora que você der uma ratada, estaca zero. Infelizmente é assim. E não estou dizendo que ele esteja errado não, a gente tem que andar numa linha reta mesmo. Mas às vezes a gente responde por coisas que não nos competem. Mas a bronca é em cima da gente. Você sabe, se você tiver um erro no seu setor, por mais que não tenha sido você, cai primeiro em você. Ou não é assim? Só tem dois culpados no varejo. O comprador e o vendedor. Pois é. Só isso. Só isso. Só isso. Então, é justamente isso. Essa é a grande diferença, entendeu? Mas, assim, cara, tem espaço para todo mundo. Acho que os profissionais, do modo geral, precisam se aperfeiçoar mais, aprender mais. Isso eu estou me incluindo. Por mais experiência que eu tenha, mais eu sei, como eu disse, quanto mais eu aprendo, mais eu tenho necessidade de aprender, né? Tem algumas pessoas que são espelhos para a gente, né? Alguns empresários aqui que a gente lida, né? E a gente vai buscando aprender, se adaptar. Não é só um novo mundo comercial, é um novo mundo do modo geral. É um novo mundo familiar, é um novo mundo na tratativa com filhos, é um novo mundo na tratativa com funcionários. Enfim, a gente tem que se adaptar e buscar aprender para tentar sobreviver esse mundo que nós estamos vivendo. Marcos, quando foi que você decidiu deixar de ser vendedor, né, de tipo de cervejaria de outras empresas, e disse, não, agora eu vou seguir esse caminho como representante comercial? O que fez assim despertar vocês esse interesse? Luiz, na verdade, quando eu saí da distribuidora Atra, ela mudou de segmento, foi para papelaria e hoje não existe mais. Eu fiquei meio sem saber o que fazer. Porém, eu já tinha loja de peça de moto. Mas
não era aquilo que eu queria, né? Era muito claro, até porque, assim, você ficava muito preso. Homem de venda não pode ficar preso, né? Tem que estar solto, né? Enfim. E aí houve um convite para mim representar uma empresa que hoje já não existe mais, e eu tinha que abrir a empresa. Aí eu abri a empresa, comecei a representar essa empresa que eu estou lhe falando, essa indústria, e daí vieram outras. Uma vez que você entra, começa a sentir o sabor das vendas, de tudo aquilo que você conquista, outras empresas vão também interessar no seu trabalho, e isso aí acaba penetrando em você de uma forma que você não consegue mais sair. Você fica totalmente, vamos dizer assim, envolvido no negócio. Porque o homem de vendas é o seguinte, nós trabalhamos todos pelo salário, né? O salário é o nossa principal busca, né? É o que paga as contas, é o que faz a gente sonhar um pouquinho, né? Mas o homem de venda, o que dá realmente a ele satisfação é vender, é negociar. E fazer negócio eu faço desde muito cedo, faz parte da minha vida, entendeu? Então, desde sempre eu tenho isso no meu sangue e não deixei de ser vendedor, né? Só passou de ser um carteira assinada para um que não é carteira assinada. E aí a gente vai vendo o ônus e o bônus. Porque muitos colegas, como eu disse a vocês, passam a vida toda e nunca conseguiu algo com representatividade. E aí não sai do canto. Você imagina você tá lá na função de comprador. Quantos representantes, vendedores vão lá? E quantos vão oferecer coisa que você diz assim, poxa, bicho, queria tanto, no seu eu, né? Você não diz o cara porque não tem sentido. Poxa, queria tanto ajudar esse cara, mas o produto não vai performar. E quando você dá a oportunidade para tirar a prova dos 9, o produto realmente não performa. E aí, como é que você faz? Ou some com 6 meses sem fazer o trabalho. É isso aí. Então, tem essas anuâncias no mercado que a gente vai se reinventando, né? E buscando essas alternativas. Agora, é justamente como eu lhe disse. Quando eu realmente entendi que o meu negócio era estar no mundo vendendo e que eu consegui essa indústria que disse assim, eu preciso que você abra empresa. Poxa, eu vou abrir empresa nada, vai ser só custo. E realmente, o custo não é fácil, não. Mas tem as suas vantagens, entendeu? Tem as suas vantagens, porque você vai ter um universo. Eu não sou funcionário, eu sou um prestador de serviço. Eu tiro nota. Minhas comissões são tiradas notas fiscais. Eu tiro a nota, recebo a comissão. Então, o céu é o limite. O CLT, muitas das vezes, ele tem o seu limitador. Mesmo sabendo que você ganha seus 50, 60 mil lá no seu Luiz, mas faz parte, né? Sorria não, Ricardo, você é louco. Diga, você é testemunha, né? Você é testemunha disso. Ô Marcos Paulo, são 32 anos, né? Realmente é um legado fantástico. Mas nesses 32 anos, qual foi a venda mais difícil que você já fez e como conseguiu superá-la? Eita, meu Deus. Tiveram algumas, né? Tem alguns compradores aí, compradoras, que são um desafio à parte. Eu confesso que eu já deixei de atender uns 2 ou 3 clientes bons, porque, infelizmente, os compradores, eles às vezes tratam o representante com uma superioridade, pelo menos, de comportamento que nem o dono tem. Você sabe que é assim, né? Então, eu já tive alguns clientes que eu deixei, não vou falar aqui, até por ética, mas eu já deixei de atender, mesmo precisando, e clientes de potencial, tá? Mas eu já deixei de atender porque eu saía de lá doente. Eu saía de lá extremamente decepcionado com a função representante. A gente não era para passar por aquilo. Eu vi um dia que um entrevistado, que eu tenho muito apreço por ele, que é o Aloísio, do 15, falando isso aqui, de tratativa com os profissionais.
entendeu? E independente do que você venda, você tem uma importância, entendeu? Independente que você venda 1 milhão ou 500 reais, você tem uma importância. E independente de que você venda ou não venda, tem um ser humano ali que está trabalhando. Ouça ele, né? Ouça ele. Nem sempre a gente vende o que é bom. A gente começa ralando, né? Mas, se a gente persistir, primeiro acreditar em Deus, ter paciência, nos capacitar, entender que aprender é necessário, a gente vai superar. Entendeu? Agora, tem algumas situações bem espinhosas no decorrer dessa estrada, Ricardo. Eu posso lhe dizer que eu já fui humilhado, já fui maltratado, já fui subestimado, enfim, mas eu estou aqui. De tudo isso, qual é a maior lição que você tira? Por mais doloroso que tenha sido, mas o que é que você pode tirar de lição? Ricardo, todas as adversidades você tem uma lição. Nada na minha vida foi fácil. Nada. Então, assim, sempre vai ter os 80% que choram e os 20% que vendem lenço. Eu vendo lenço. E não é de agora. Então, se reinventar, para mim nunca foi. Já estive lá em cima, já estive lá embaixo, já estive no meio, subi de novo, desci, estou aqui. Então, a questão de você ter essa maturidade de entender que nunca foi fácil. Nunca vai ser fácil. Olha, entra governo, sai governo, é horrível situações, né? Hoje o Brasil está todo polarizado, dividido até entre as famílias. Mas quando foi que foi fácil? Quando foi? Qual foi o governo que não precisaram trabalhar e o dinheiro foi só entrando? Qual foi? Me explique um. Só que você tem que se reinventar, cara, se adaptar. Você não vai entrar em nenhuma instituição para a instituição mudar. A gente é que tem que se adaptar. Então, essas situações diversas que a gente se depara no dia a dia, a experiência faz com que a gente tenha aprendizado por elas. Não quer dizer que você aceite, não quer dizer que você não tenha, né, sangue correndo nas veias. Mas, nunca para mim nada foi fácil, entendeu? Eu já dirigi, imagina só, eu dirigi um caminhão, um F4000, cheio de caixas e de pessoas em cima, que meu pai também fazia frete, com 7 anos de idade. Como é que você diz? Você pode dizer que é minha mentira. E não é, é pura verdade. Pura verdade. Aí você acha que um cara que com 7 anos dirigia um caminhão com a carga grande, com às vezes 15, 20 pessoas em cima, o peso da responsabilidade. O peso da responsabilidade vai se abalar por isso? Não, a gente se abala, chora, enxuga lágrima, se ajoelha, pede perdão a Deus e vamos embora. E é assim que é a vida. Nunca foi fácil. Estamos com o Marcos Paulo, representante comercial com área de atuação em Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Marcos, 32 anos de experiência, né? Você mesmo refrisou uma jornada. Qual o objetivo mais importante que você quer alcançar hoje? Luiz, na verdade, assim, uma empresa de representada como a minha, que hoje eu posso dizer que eu tenho umas 2 ou 3 representadas, assim, bem, vamos dizer assim, impactantes, se manter é o maior desafio. Se manter é o maior desafio, entendeu? Porque o mercado, por exemplo, eu entrei na IOC e a primeira reunião que eu entrei na IOC, você imagina a sensação. Eu saí de lá imaginando que no outro dia ia ser tudo CLT, porque era o que rodava lá. O comentário que rodava lá. Poxa, eu nem entrei. Não é isso? Abre a empresa. Pois é, então eu tenho 8 anos que estou lá. 9 anos que eu estou lá. Vou completar 10. Então, assim, não é fácil. Os desafios são muitos. Agora, tem outra coisa. Tem muitas empresas que estão passando dificuldades financeiras. Muitas empresas, muitas indústrias. Eu tenho umas 2. E eu preciso delas. Peço a Deus todo mundo, porque não sou eu que preciso dela. Eu tenho uma empresa que tem 400, 500 funcionários. E aí? Eu também preciso dela. Eles precisam mais dela do que eu, porque eu tenho outras, eles só têm aquilo. Imagina como é difícil. Então não é fácil.
As indústrias que faturam pouco estão passando desafios terríveis, terríveis, entendeu? Então é isso que eu estou lhe falando. O meu objetivo maior é permanecer nelas, é estar com elas. Óbvio, quando você... Isso aí é muito claro. E sirva para vocês de hoje também. Quando a gente está muito seguro, senta na zona de conforto, quando a pancada vem, a gente sente mais. Então, muitas mudanças que acontecem é para a gente sair dessa zona de conforto. É para a gente se... Dificilmente troca um gerente de uma indústria que o representante não fica apreensivo. Mas ele acorda. Às vezes ele está meio sonolento. Ele acorda. Porque ou ele faz, ou ele faz. Entendeu? Então, esse tipo de desafio, você imagina, como eu falei, eu tenho uma multinacional, a IOC é uma empresa americana, chamada General Mills, gigante, né? Será que é fácil chegar lá? Não. E se manter? É mais difícil ainda. É por isso que, como eu disse ao senhor, eu cheguei quase 10 horas montando barraca, com maior orgulho, vim cantando dentro do carro. Entendeu? E é assim que é o negócio, cara. Cansado só o pó, mas o objetivo cumprido. Ô Marcos Paulo, como se manter focado quando o representante ele trabalha com várias indústrias, várias marcas, e cada uma tem a sua cultura, a sua forma de trabalhar. Como separar isso no dia a dia? Durante o mês, né? Todas têm as suas metas, os seus processos. Como é que você faz isso para seguir o norte que eles querem? Ó, Luiz, quando chega um determinado tempo, uma determinada experiência, isso se torna tão fácil. Não que não seja trabalhoso e desafiador, porque todas têm meta. Todas. Não importa o método que você tenha, mas que você chegue na meta. Entendeu? Então, assim, tem empresas que dá mais trabalho. A IOC dá muito trabalho. Você imagina que é uma indústria de alimentos, tem produtos com 4, 5, 6, 7, 8 meses de shelf, e você precisa colocar na gôndola. Como eu lhe disse, não vence lá no depósito. Aí tem outros que não são, é de limpeza, mas precisa também de atenção. Tem outros que é de perfumaria, precisa também de atenção. Mas umas precisam mais de dedicação do que as outras. Só que quando a gente vai, de alguma forma, para o campo, vamos lá, vamos dizer que eu tenho 8 empresas. Eu já acostumei a olhar as 8 empresas. O meu promotor olha o que eu tiver de empresa. Então, isso torna uma rotina, torna até fácil, mas é com a experiência que você vai se adaptando. Outra, nós não chocamos produtos. Se eu tiver um produto como a IOC, eu não vou ter o concorrente dela. Então, fica bem mais fácil você fazer o trabalho. Até porque também, quando a gente tem um contrato, existe uma cláusula que fala na exclusividade. Então, a gente precisa fazer isso. Só que, como eu estou lhe falando, se eu for no supermercado São Luís, onde você trabalha, eu não vou lá olhar a IOC. Eu vou olhar a IOC, eu vou olhar a Desodor, eu vou olhar, enfim, tudo que eu tenho no meu portfólio. Então, isso, lógico que, como eu lhe disse, tem umas indústrias que requerem muito mais atenção, entendeu? E tem outras que merecem, precisa da atenção, todas merecem, lógico. Precisa da atenção, mas é mais suave a tratativa. Só que você tem que bater a meta. Nada disso funciona se você não bater a meta. Você tem que bater a meta. E graças a Deus eu posso dizer a você, como eu lhe disse, né? Quem chora e quem vende lenço. Eu não tenho problema com meta. Então, Marcos Paulo vende lenço. Vendo lenço. Não é de agora, não. Vendo lenço. Eu vou dar um número a você com muito orgulho. Eu sou, até o mês passado, o 4º representante que mais cresce no Brasil de IOC. Parabéns. Rapaz, Do Brasil. Se a gente pudesse aplaudir. Porque imagina, no Brasil. No Brasil. Uma multinacional. Numa multinacional. Quem mais cresce. Olha, e o pior, que o crescimento, quando já tem um bom tempo, é um desafio maior, né? Então, para mim, isso é motivo de muito orgulho. É motivo de eu buscar mais. É motivo de eu chegar em casa, como eu cheguei ontem, quase 10 horas da noite, porque eu estava executando a empresa que eu tenho um contrato com ela.
Então, o crescimento, isso é que me faz me mover. Porque o desafio é grande. O que eu fiz o ano passado serve mais não, jovem. Tem um percentualzinho bem bonitinho lá em cima e você tem que alcançar. E é assim que funciona, não é? Você é comprador, você tem meta ou não? Sim. Não sei se é remunerado, mas tem meta. Todos têm meta. Então não adianta. A gente vai fazer assim. Vamos. O representante tem outra particularidade. A maior meta, quem mais cobra dele, é ele mesmo. Você imagina você pegar um relatório, aí eu fico morto. Onde você tem lá, vamos lá, 10 representantes, 9 cresce e você cai. Você faz o quê? Buscar estratégias para crescer. Pois é. Desde quando eu entrei na IOC, eu sempre fui o primeiro, o segundo, o terceiro do Nordeste, venho crescendo. Tenho outros parceiros também, amigos, como... Tem 2 representantes aqui no estado, né? Tem que faz Arapiraca aqui no interior e quem faz de São Miguel, a capital, que é o Leonardo. A gente sempre vem crescendo com evidência. A gente sempre vem buscando, lógico, ninguém faz nada sozinho. Eu tenho um supervisor, que é o Marcelo, que é um amigo particular meu, e que ele me ajuda demais, me dá suporte demais, ninguém faz nada só. Entendeu? Ele estava comigo ontem. Trabalhando, metendo a mão na massa. Então, assim, eu não nasci para ser segundo, não. Não nasci para ser segundo, não. Então, eu posso até ser segundo, mas eu vou lutar para ser o primeiro, não tenha dúvida. E essa briga, vamos dizer assim, saudável entre os representantes, isso é muito saudável. Porque a gente mais experiente, o que move a gente realmente é a venda, cara. É venda na veia, é negócio. E como é que você vê um cara crescendo, você vê, aparece lá o relatório, está lá embaixo. Não, tem que dar murro e jumento, mas tem que trazer o número. E é isso que a gente faz. Vendendo um lençozinho, trabalhando, o pessoal falando de dificuldade. Realmente o mercado está muito difícil. O mercado, as marcas que são líderes também tendo que se reinventar. Vocês sabem disso, né? Não é verdade? Acho que nunca nós tivemos tanta troca de marcas, os clientes, tanta experimentação que está sendo gerada como hoje. Aí se um cliente tomar um café que não está barato, né? E provar um bem mais barato. E agora? É o que mais tem. Então as marcas líderes também estão tendo que se reinventar. Também está buscando alternativa. De todo jeito. Mudança de gramatura. Mudança de gramatura 400, hoje. 380, Mudança de gramatura hoje virou uma rotina. Uma rotina. Até porque tem produto que daqui a um dia a gente vai comprar só a embalagem. Chega em casa, só a embalagem rasga e joga. Não tem nada dentro. Rapaz, você lembrou o wafer. O wafer era 180, era 150, 160 gramas, 150. Resumindo, hoje é uma tira de wafer com 70 gramas, parece uma coisa assim, né? É isso só mesmo. Que o preço não baixou. É isso mesmo. E outra coisa, é aquilo, né, Ricardo, é muito claro assim. As indústrias, lógico que a gente não sabe as entranhas, né? Mas as indústrias, elas estão passando por um momento de assim, a necessidade de se reinventar delas é muito grande. Seja ela pequena, média ou grande. Porque se manter não é fácil não, cara. Se manter é uma das coisas mais difíceis que existe. Porque o mercado é extremamente competitivo. Mercado, quantas marcas tu não recebe nova todo dia, né? A gôndola teria que ter quilômetros de gôndola. Bombardeio de marca nova. Né? Bombardeio de marca nova. Entendeu? Então, tira fatia de alguém, não tira? Tira. E se o produto for bom, ele consolida, ele fica consolidado no mercado. Se não fosse assim, não lançava tantos produtos, né? Não lançava, porque a necessidade, até pelo custo do produto hoje, de experimentar produtos mais baratos. E se você perceber com muita claridade,
os produtos hoje não tem tanta diferença um do outro, não. Óbvio que tem segmentos que tem muita diferença, como limpeza, por exemplo, né? Limpeza tem produtos que são caros, mas são muito bons. O outro não entrega nada, né? Enfim, todos esses eu já vendi, o bom e o menos, né? Enfim, então é justamente isso. O desafio das indústrias, ele naturalmente resvala na gente, entendeu? O acompanhamento. Acompanhamento hoje é algo quase que, vamos dizer, temos que ter chancelado para fazer esse acompanhamento. Essencial. Não só em números, como no campo. O campo fala. A gôndola fala. Né? Então, a gente tem que observar o que está fora de precificação, validade, porque o promotor deixou o produto lá naquele local, o promotor arruma no outro dia, o outro promotor vai e desmancha, arruma de novo, liga para o gerente, tira a etiqueta do preço e mexe. E eu tenho uns promotores danados de brabo, enfim, mas faz parte. Agora, você falou um ponto específico sobre o promotor. Hoje, você acredita também que um do grande sucesso do trabalho hoje da TM Representações é as execuções com promotores? E vocês fazem um trabalho muito, muito bom, até excepcional, né? Com o promotor. Luiz, graças a Deus, eu sou muito reconhecido através da IOC, que eu executo mais, né? Porque tem muito esse... A IOC, ela trabalha com 4 trimestres. E cada trimestre tem um tema. Vamos lá, verão, junino, que é esse que nós estamos passando, inverno e o final do ano. Então, e só muda a temática do produto de execução. Mas falando que você me perguntou sobre o promotor, eu acho que o promotor hoje é uma ferramenta tão importante como o vendedor. Porque, imagina só, um empresário que ele quer aumentar a sua margem e diminuir custo. Ou não é assim? Correto. Então, a cada dia, funcionário está diminuindo dentro da loja, não está? Tá. Ou não é assim? Então, vamos lá. O promotor virou um funcionário do mercado que não é dele. Não é assim? É um funcionário da loja dele, mas não é dele. Ele não tem obrigação, ele não tem a questão tributária, que é altíssima, não tem custo. E o cara vai lá arrumar a loja dele com o produto que ele comprou. Ora, ele comprou o produto. Está lá para ele fazer. E o promotor vai lá e faz a diferença. E se não tiver promotor, jovem, esqueça. Quem vender alimento e não tiver promotor, sofre. Só se for uma Coca-Cola na vida. Já corre o risco de... Mas ainda tem promotor? Aí tu imagina assim, você falou da Coca-Cola. É verdade mesmo, eu nunca vi um produto daquele. Mas imagina quantas marcas entraram. Dividiu ou não? Sim. É isso que eu tô falando. E ela viu a estratégia de ter É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Não Hoje o perde promotor não é custo, cara. O promotor é um investimento. Se você quiser crescer, investe em promotor. Ô, Marcos Paulo, nessa tua retrospectiva, né, desses 32 anos de vivência, você hoje... eu ouvi uma vez uma frase de Flávio Augusto. Ele disse, satisfeito sim, realizado não. Essa frase se aplica a Marcos Paulo? Rapaz, eu posso dizer a você que eu sou realizado. Porque eu vou lhe dizer, a estrada que eu percorri não é fácil chegar, não. Não é fácil, não. Eu me orgulho muito em ter chegado onde cheguei, onde estou, o que eu represento, as pessoas que dependem de mim direta e indiretamente, certo? E, assim, eu tenho certeza que eu tenho muita coisa a fazer. Agora, que eu tenho, assim, muita certeza do orgulho que eu tenho de mim mesmo, isso aí não tenha dúvida. Porque, Ricardo, houveram situações nesse caminho, 30 anos é uma vida, né? Que você pensa em desistir.
E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você atender um cliente, o cliente lhe tratar mal. Não é fácil você marcar com um cliente para 9 da manhã e ele atender 10 da noite. Mas você precisa. Não é fácil você chegar num cliente e ele, por um motivo ou outro, querer lhe humilhar na frente dos outros. Tudo isso, como é que eu não posso estar satisfeito de estar onde eu estou? Olha onde eu estou, com vocês aqui. Olha quantas pessoas passaram por aqui. Quantas pessoas que têm uma representatividade muito grande, tanto aqui em Arapiraca, como em Alagoas, até no Brasil. Como é que eu não posso estar satisfeito com isso? Agora, se você me disser assim, você tem muita coisa para fazer, eu tenho uma centena de coisas a fazer. E o homem, não é o representante que está falando, o homem que não sonhar, pode encostar a bota. Eu sonho todo dia e vou realizar, não tenho dúvida disso. Eu já realizei vários, posso dizer a você, vários. Entendeu? Então, eu sei da referência que eu sou, eu sei do que eu preciso fazer, eu sei das minhas limitações, eu sei o quanto eu preciso aprender, e a busca pelo sucesso em empresas novas, representativas, é constante, cara. É constante. Você nem pode, vamos dizer, ficar muito alegre quando a maré está boa, nem também achar que o mundo acabou pelos quebra-mola que você passa. E assim é o caminho. Não só de representante, vocês sabem disso, né? Cada um tem sua história, né? É isso. Dores há que não se vê, né? É isso aí. E você falou algo específico de você estar aqui. Esse projeto nosso, né? Meu, do Ricardo, de todos vocês, do varejo, ele foi feito, primeiro, para dar voz ao nosso segmento, prestigiar os belíssimos profissionais que temos na nossa cidade e no estado, empreendedores, empresários, consultores de vendas, que eu costumo chamar consultor de vendas, não vendedor, representantes, e entre outros. Então, esse projeto é de todos vocês, né? E reconhecer Exatamente. Pessoas como você, que faz um belíssimo trabalho, um cara ético, simples, né? Que ajuda todo mundo, que orienta. Seja bem-vindo também ao nosso podcast. Não, e assim, uma coisa que o Luiz foi muito feliz com essa fala, Marcos Paulo, né? Mas quem conhece, a gente chama ele de Marquinhos, viu? E assim, eu tive o prazer de conviver com você e eu quero me dirigir a você que nos ouve nesse momento. Marcos Paulo, o nosso Marquinhos, é um homem de palavra. Ele nunca, repito, nunca deixou de ser solícito numa determinada empresa que eu trabalhei. Sempre esteve junto com a equipe e eu sempre disse isso em reuniões, não foi uma vez, e disse particular a você. Então, Marquinhos, Marcos Paulo, Marquinhos, você é o que você diz. A gente sente firmeza na sua fala. Você é um homem que não titubeia. O que eu observo, eu tenho um objetivo claro e definido na minha vida. De onde eu vim, para onde eu estou, foi uma grande vitória. E é uma coisa, Luiz, que ele nunca, quando eu trabalhei, me deixou só. Eu nunca deixei, quando ele não podia atender naquele momento, mas ele retornava. Eu já fiz esse reconhecimento e quero reconhecer a você que nos assiste nesse momento. Marcos Paulo é um representante que atua em Alagoas, Sergipe, Pernambuco, mas é um homem de palavra. Que bom. É o que eu falei no início, né? Onde está a parceria deixando você só? Não é assim? Exatamente. A venda não acaba quando você tira o pedido, cara. Não é assim. Nunca foi, né? Mas a cada dia a gente está entendendo, precisa entender isso. Não adianta, eu preciso tirar pedido todo mês, né? Se eu não ajudar você a vender, como é que eu vou tirar pedido? Independente que você seja supervisor, gerente, vendedor, eu preciso ajudar você. Eu preciso ajudar o Luiz numa compra que o Luiz acredita num volume e de repente esse volume, desculpa, não está saindo como desejado. Como é que eu vou deixar ele só? Eu tenho que me rebolar e buscar alternativa. E a experiência faz isso. Você cria situações. Entendeu? Então, hoje, criar situações para fazer com que a minha performance melhore é natural de mim. A vida me fez assim. Eu aprendi assim.
Isso eu não estou dizendo que eu não preciso aprender muito, eu preciso aprender muito. Como eu lhe disse lá no início da minha fala, quanto mais eu aprendo, mais eu tenho necessidade de aprender. Mas essa questão da parceria, da fidelidade, eu não abro mão. Eu acho que é isso que faz o sucesso. Se você perguntasse a mim, numa escada de 10 degraus, como representante, em que degrau você está? Eu devo estar no 5º, 6º degrau. Eu tenho ainda o que alcançar. Mas eu também estou muito satisfeito onde eu estou. Então, acho que isso é a vida como um todo, né? Então, ser representante é um desafio grande, como eu lhe disse. Mas você ganhar dinheiro fazendo o que gosta é para poucos. Show de bola. Venda está no sangue. Está no sangue. Está no sangue. Está no sangue. É como se diz, eu vendo letra, né? Se você pudesse escolher outra profissão, escolheria ou ficava sempre com vendas? Rapaz, na verdade, assim, o comércio sempre foi muito, muito vivo na minha vida, né? Meu pai ainda hoje tem um comércio em Coruripe. Então, o comércio, ele é meio que tá na veia, né? Por exemplo, se eu fosse hoje da nova geração, talvez eu não fosse, assim, fosse para me escolher, eu teria uma profissão, assim, mais tranquila, porque ser representante não é fácil, não é todo mundo que se adapta, Quem né? vê Marquinhos hoje diz assim, ô rapaz, como é que eu faço para estar nesse patamar? Né? É como eu estou lhe falando, ninguém sabe da dificuldade, vê a capa, né? Mas as dificuldades são entendeu? Assim, por exemplo, vou dar um exemplo para você da minha vida cotidiana. A minha filha, graças a Deus, formei ela como advogada, tirou a AB, mas não se adaptou. Hoje está feliz sendo, e eu até a subestimei porque eu não acreditava que ela tinha tino para o negócio. E ela me surpreende a cada dia. Óbvio que o negócio dela ainda é muito precoce, mas ela tem o tino comercial. Eu tenho certeza que puxou de mim. Mas desculpa, pergunta, qual é a profissão dela? Ela tem um comércio, loja de roupa infantil. Vendas. Realmente Tá entendendo? Não, eu tinha certeza absoluta que ela não tinha nada a ver com. Ela entrou e hoje está dando um show à parte, óbvio, tem as dificuldades. Você ser comerciante, né? Vamos dizer, com Shopee, com tantas outras alternativas da venda virtual, é um desafio segmento bastante tremendo, né? Mas ela tá lá, cara, sobrevivendo, aprendendo, buscando um lugar ao sol, lutando, ela e meu genro, os dois estão juntos. Logo, logo eu tô com outro projeto que ele vai estar envolvido comigo. Então, assim, cara, é aquele negócio. Como eu disse, formei ela advogada, ela tirou a AB, que é muito difícil, né? Tem a AB, mas disse, pai, eu quero isso aqui, vamos embora. Talvez eu quisesse que ela estivesse executando aquilo que eu imaginava que ela queria ser. Mas a gente não consegue viver a vida dos filhos, né? Exato. A gente até orienta. E agora o que me resta fazer? É apoiar e torcer. Como é o nome da loja dela, pode dizer? É Safari Kids. Onde encontra? Ela fica ali... Fazer o jabá, né? Ela fica no empresarial, esqueci agora o nome, que é de frente ao supermercado Master. Me faça um favor, então. Você vai fazer o comercial para sua filha, tá certo? Jesus. Não, olhando para essa câmera aqui. Aí eu vou fazer a pergunta, você olha para cá. Não faça isso não, pô. Como é o nome da loja? Safari Kids. Da Tainá? Tainá e do Luiz Henrique. Do Luiz Henrique. Qual é o nome da loja? Safari Kids. Onde é que encontra? De frente ao supermercado Master, na galeria, só esqueci o nome agora da galeria, mas de frente ao supermercado Master. A primeira loja de frente, uma loja muito, vamos dizer, feita com muito carinho. Ela é muito caprichosa, ele também é muito caprichoso, e a gente está aqui torcendo que eles realmente consigam sobreviver,
alcançar os sonhos dele. E enquanto eu tiver vida, o pai está aqui para ajudar no que for preciso. Safari Kids, pelo que eu observo, a loja é infantil. Infantil, é loja de infantil. Tainá, Luiz Henrique, sucesso, que Deus abençoe nesse novo empreendimento. Safari Kids é a loja. É isso aí. Agora, Pois não, desculpa. Não faça pergunta difícil, não. Não, ele vai fazer o jabá. Jabá. Vamos embora. Podcast Escola do Varejo, o primeiro podcast de Alagoas em varejo. Show. Tem que ressaltar, né? É isso aí. Marco Paulo, me diga uma coisa. Uma pessoa não conhece você. Se você pudesse... É uma frase que a gente diz assim, advoga em causa própria. Me diga de 2 a 3 motivos que uma pessoa... Qual é o nome da empresa? TM Representações. O que é que o cliente ganha fazendo negócios com Marcos Paulo e a TM Representações? Ricardo, é assim, é uma pergunta difícil essa, viu? Mas eu acho que o maior ganho dele é saber o que ele tratou vai ser cumprido. Entendeu? Até porque longevidade na área de vendas depende muito do que você fala e você cumpre. Muito Entendeu? forte essa, muito forte. Você pode até chegar na sua casa e prometer, às vezes o pai e o marido acaba prometendo e acaba não cumprindo algumas coisas. Não é que ele não tenha o desejo de cumprir, mas às vezes não consegue. Nas vendas isso não funciona. O que você prometer tem que cumprir. Você não é obrigado a prometer, mas se prometer tem que cumprir. Até porque, como é que eu vou tratar com você uma verba de X valor e chego lá com a metade? Vai resolver? Não. Então pronto. Então o que eu falo eu cumpro. Muitas das vezes eu já cumpri coisas que até a fábrica me prometeu e não cumpriu, mas eu cumpri. Então vamos lá. Negociar com a TM Representações e Marcos Paulo. Credibilidade. Credibilidade. Ter a certeza que eu vou fazer o produto vender junto com a minha equipe. Fará o pós-venda. Fazer o pós-venda. Então a TM vende e faz vender. E faço vender. E também sou muito, vamos dizer assim, aficionado em mostrar para o cliente a evolução de tudo que eu represento anualmente. Então eu busco mostrar para ele. Às vezes o cliente nem imagina o quanto ele cresceu ano após ano. Então eu faço um pequeno estudo, coisa simples, mas pego os relatórios do que foi ano versus ano e mostro ele o quanto evoluiu e quantas vezes precisa evoluir. Porque às vezes também o lojista precisa acreditar na gente, precisa dar oportunidade da gente fazer o trabalho. Enquanto tem muitos representantes e vendedores que mentem, que fazem coisas absurdas dentro da loja, tem uns também que querem fazer o certo. E a gente não pode pagar por aqueles que não fazem, né? E às vezes é generalizado muita coisa, entendeu? E a gente sofre com isso. A gente também tem uma outra situação. Tem muitas negociações que a gente tem que muitas das vezes não chega no PDV. E a gente sofre com isso. Acho que talvez seja um dos maiores desafios o setor de compra com o comercial passar as tratativas para o pessoal do piso de loja. Entendeu? Você imagina, eu faço uma negociação com o Luiz, X, um produto tal, mas se o Luiz não passar para o gerente dele, vai ser só uma negociação, não vai ter efeito nenhum. Entendeu? E como o Luiz tem 10 mil produtos para responder, às vezes passa despercebido. Por mim não pode passar, não. Entendeu o que eu estou falando? Então eu tenho que ser esse olhar do Luiz e o olhar daquilo que eu me comprometi com ele e ele comigo. A retaguarda, né? A retaguarda. Então a gente, assim, é como eu lhe disse, Ricardo, o mundo está bastante competitivo, né? Muito competitivo. As mudanças estão, assim, cada dia mais rápidas. E a gente, cara, vai se reinventando. Agora, de uma coisa é certa. Aquele que não tiver a facilidade de se adaptar, esse não vai ficar no ramo de venda, não. Não vai, não. Até porque tem várias ferramentas, né? Cada dia tem outras ferramentas, né? E se o homem de vendas
não preservar alguns requisitos que, desde como entendo como gente precisa ter, um deles é a parceria, não vai sair do canto não, cara. Não vai sair. E não existe parceria sem confiabilidade, né? Exatamente. Entendeu? Não existe. É isso. Hoje são 32 anos já de vivência e vendas, né? E o que é que desses 32 anos, qual foi a maior lição que você pôde tirar? Vamos imaginar que bateu no liquidificador, vai sair o sumo. Ricardo, tem muitas lições, né? Muitas lições. Saber absorver as pancadas é uma lição. Saber compreender que o comprador e o cliente nem sempre está no dia dele, a gente tem que entender, até porque a gente precisa, né? Saber que esses profissionais como o Luiz, eles estão extremamente sobrecarregados e às vezes a atenção que precisa ser dada não é a contento. Então, são muitas situações que a gente se depara, mas se a gente fosse enumerar aqui de tantas coisas que tem para a gente falar, resumidamente, é a gente entender que tudo isso que a gente está passando hoje, até nas piores dificuldades que a gente tem, a gente consegue aprender alguma coisa. Resumindo, entender para aprender, né? É isso aí. Nós estamos chegando ao término, Marcos Paulo, Já do nosso podcast. Vamos fazer o quadro? Vamos fazer. Aí nós sempre fazemos sempre alguns quadros. Vai devagar, vou ver. Não, fique tranquilo. Fique tranquilo. Vai ser o seguinte, nós vamos fazer onde a gente sempre faz um bate-volta algumas coisas, para que o nosso público que nos assiste nesse momento conheça Marcos Paulo. Nós já o conhecemos. Muita gente, você é uma pessoa muito conhecida, mas as pessoas agora vão conhecer um outro lado do Marcos Paulo, tá ok? Certo, então, vamos lá. Vamos começar o quadro. Agora eu decorei. E agora, gestor? E agora, gestor? E toda semana ele muda o nome desse quadro. É se vira, é agora, é bate e volta. E a gente que se vira nos 30 para responder, né? Vamos embora. Eu vou perguntar aqui um sentimento importante na vida. E você vai escolher um. Certo. Fé ou gratidão? Fé. Fé ou alegria? Fé. Fé ou obediência? Fé. Fé ou amor? Amor. Amor ou generosidade? Amor. Amor ou esperança? Amor. Amor ou compaixão? Amor. Amor ou lealdade? Amor. Amor ou empatia? Eu acho que assim, o amor ele vai abrangindo todos esses outros, né? Não tem como você ter amor e não ter compaixão, né? Mas qual? Mas vamos lá, pergunta de novo. Amor ou empatia? Amor. Amor ou arrependimento? Amor. Amor ou perdão? Amor. Amor ou paz? Tá, pô. Luiz está virado. Luiz, eu vou ter que falar alguma coisa, né? Fica à vontade, você pode eu falar acho frase, assim, com a maturidade, a gente acaba percebendo que a grande felicidade que o ser humano busca é ter a paz. Então, eu prezo muito por ter paz. É uma das coisas que eu mais peço a Deus. Então, paz é o meu, vamos dizer assim, é o sentimento de minha vida. Eu acho que o ser humano, quando consegue ter paz, ele realmente está feliz. A paz. A paz. Amor ou paciência? Amor. Amor ou humildade? Amor. Amor ou bondade? Amor. Amor ou respeito? Amor. Amor ou justiça? Ixi, mano. Amor. É porque tudo é muito...
Envolve vários sentimentos, né? Essas perguntas é assim, não tem como você, assim, eu acho que o amor, a palavra amor, ela abrange muita coisa, né? Eu vou contar uma historinha bem rápida. Eu tive o prazer de ter duas mães. Eu tive uma que me gerou, Marise, que não está mais entre nós. Teve outra chamada Ernestina. Essa era tia da minha mãe. Mas essa daí é daquelas senhoras assim que dizia assim, olha, vá tomar banho agora no gelado. É que me deu a disciplina que eu aprendi na minha vida. Então eu tive a sorte de ter essas duas pessoas, essas duas mulheres. Aí Deus foi tão misericordioso comigo que me deu mais duas, que é a minha esposa Daisy e a minha filha Tainá. E tudo aquilo que a gente conversou aqui é por elas. Eu corro por elas. Não existe objetivo meu que elas não estejam no meio. Minha filha tem 27 anos, Tainá, é casada com Luiz Henrique, que é outra paixão da minha vida. Deus não poderia me dar um genro melhor. Então, o sentido de tudo são eles. Entendeu? Então, tudo isso envolve o que você falou, o amor. A gente tem dificuldade como casal, a gente tem dificuldade às vezes como pai, como filho, mas ela sabe o que pode contar comigo. Elas sabem. Eu também sei o quanto posso contar com eles. Em todos os sentidos. Então, tudo isso se resume na palavra amor. Não tem sentido a gente falar aqui em nada que supere o amor. O amor vai superar tudo isso que vai vir por tabela, né? Vai vir por tabela. É isso. Tocante, viu? Muito bonito isso. Marcos Paulo, existe um quadro chamado Quem é Você? Essas Eita, perguntas Jesus. que nós vamos fazer é para que realmente nosso público conheça você cada vez mais. E mesmo as pessoas que convivem com você no mundo corporativo, muitas vezes não conhecem esse lado mais humano seu. Tá? Marcos Paulo, qual é o seu propósito nessa vida? Irmão, a gente, como eu disse, com a maturidade, a gente vai aprendendo que tem muitas... Se isso fosse há 10 anos atrás, a resposta ia ser totalmente diferente. Eu sou cristão. E eu acredito muito que a vida eterna é um grande propósito. Entendeu? Então, eu acho que é isso que eu prego. Mesmo sabendo que eu estou muito longe disso. Eu sou um mero pecador. Mas eu busco muito tanto entender como viver dentro do universo que eu acredito. Mas a vida eterna é algo que me instiga muito. Qual é a sua maior habilidade? Por isso que esse quadro chama Quem é Você? Eu acho que eu tenho habilidade de convencimento. Persuasão. Persuasão. Uma curiosidade que ninguém sabe sua. Eu fui atleta profissional do Asa, ó. Rapaz, olha que coisa bacana. Eu joguei no Jurava juniores que do Asa. Qual a posição? Ponteiro direito. Antigamente tinha essa posição, hoje não tem mais, né? Eu Então era você- veloz, agora não dou mais, né? Mas assim, enfim. Você jogou no Asa e ninguém nunca soube disso. Junior. Não, alguém sabe, mas da grande massa não sabe, né? Mas tem tempo, né? Tem tempo, tem muito tempo. Qual foi a coisa mais bonita que já falaram para Marcos Paulo, independente seja mundo profissional, família, que é algo que até hoje você lembra que lhe tocou? Rapaz, na questão profissional, quando eu recebo algum elogio, como, por exemplo, eu recebi recentemente de um cliente que eu, como representante, fazia a diferença. Então, isso alimenta, assim, o nosso ego de maneira positiva para a gente continuar, né? E é uma responsabilidade muito grande você ter um elogio desse de um cliente que, na verdade... Nós estamos ali fazendo uma parceria de negócio. Ninguém anda na casa de ninguém, né? Muito difícil ter isso. Eu tenho clientes
como o próprio Celso do Andrade, que eu tenho muita admiração por ele. Nós nos conhecemos, eu vou lhe dizer, há 40 anos atrás, na rua Governador Cavalcante, Luiz Cavalcante. Sou muito bem recebido nas empresas dele. Enfim, mas a gente não tem esse vínculo de amizade, mas tem muito respeito, muita consideração. Ele abre a porta da empresa dele para mim com muita satisfação, e isso eu preservo demais, né? Então, eu acho que é isso. A coisa mais bonita, então, foi o cliente dizer, então, olha, você faz a diferença. Né? Isso aí. Tem uma frase assim, o elogio do chefe é bom, mas do cliente é melhor. É isso aí. Do chefe é hoje, amanhã não serve mais, né? Vamos embora. Qual é uma característica que você tem mais orgulho sua? Cara, eu sou uma pessoa que consigo me reinventar muito fácil. Não é chegando lá embaixo que vai me abalar, não. Lógico que eu sou ser humano, eu sinto, mas eu tenho um poder de me reinventar muito grande. Entendeu? Eu confio no meu taco. É isso aí. A gente sente que a sua confiança, né? O que você já fez, de credenciar, você diz, olha, eu faço a diferença. Mesmo sabendo, como eu lhe disse, assim, no decorrer desse bate-papo, que eu tô, assim, anos-luz do que eu preciso para continuar como representante. Então, eu preciso muito aprender, eu preciso muito buscar conhecimento, eu preciso muito permanecer e manter os parceiros que eu já tenho, que não é fácil, não é fácil, né? O que você faz com a indústria hoje, amanhã é outro linguajar. E para minha geração, que é uma geração assim mais antiga, às vezes a gente acaba tendo um pouco de dificuldade. Mas nada disso me abala não, viu? Não importa que caminho eu vou percorrer, mas eu chego. Não tenha dúvida que eu chego. Confio muito nisso. Eu vou te fazer agora umas perguntas. Você pode resumir numa frase ou numa palavra, certo? Agora sim, é um bate e volta. Certo. Eu vou dizer um nome, você resume. Ou numa palavra, ou numa frase. Vamos embora. Estamos alinhados? Vamos. Numa palavra. O homem está uma elegância. Pense, o homem está um pipoco. Marcos Paulo, numa palavra, Daisy. Amor. Eu sempre pergunto dos filhos, mas eu vi, antes mesmo de nós começarmos o podcast, a sua admiração pelo seu genro, que eu vou incluir nele. É a primeira vez que a gente inclui o nome de um genro nesse bate-volta, tá? Tainá e Luiz Henrique, numa palavra. A minha paixão eterna. E Deus? Tudo. Marcos Paulo avaliando Marcos Paulo. Um eterno aprendiz. Marcos Paulo, se você tivesse que viver sua vida novamente, o que você faria diferente? Poxa. Talvez não tivesse tomado tantas decisões assim precipitadas, como por exemplo, eu insisti a não ser representante. Eu queria ser empresário de peça de moto, mas nunca deu certo, porque Deus queria que o meu caminho fosse outro. E hoje eu consigo entender que por mais que a gente queira algo, quem direciona a nossa caminhada é Deus. Marcos Paulo, o que é a vida? A vida é um desafio constante. Nós vamos passar a palavra para você encerrar o podcast hoje da Escola do Varejo. Todo entrevistado assim encerra. E aí eu vou começar falando, então, alguns sentimentos que eu pude ter hoje, não só por lhe conhecer, como também assim. Primeiro, a gratidão. Muito obrigado por você ter nos dado esse privilégio de ter conversado com você, como você falou muito bem, desse bate-papo. Afinal de contas, um podcast não é um jornal, né? É onde a gente conversa com nossos convidados e a gente aprende muito. Eu acredito que eu e Luiz e aqueles que nos ouvem, nós tivemos hoje aula de vendas
de exemplos de que eu falo e faço, eu faço e falo. Então, assim, vou quebrar um pouco o protocolo. Marquinhos, muito obrigado por você ter vindo. A gente sabe, fim de mês não é fácil, mas você esteve aqui. E a gratidão, o respeito que eu tenho por você, pela convivência de uns tempos atrás, e você ter nos dado essa honra de tê-lo aqui conosco, só gratidão. Você fez uma coisa, eu vou lembrar aqui, nós conversamos após o mês de janeiro, eu tive ponderação sobre algumas atitudes profissionais que eu deveria tomar. E você foi uma das poucas pessoas que esteve comigo. Então, quero agradecer aqui e dizer o seguinte, que há pessoas que é bom ter perto da gente, você é uma delas. Ô, Ricardo, eu agradeço. Me emocione não, viu? Não, aí fica pior. Quero agradecer sua presença aqui, Marcos Paulo. É uma honra tê-lo aqui conosco, passando um pouco da sua experiência, trajetória. Sabemos do tempo que é corrido, né? Você estava ontem lá no sertão montando as barraquinhas para o São João. E você é um dos que incentiva o nosso projeto, que nos apoia, que nos dá dicas, que nos ajuda diariamente. E que você continue esse cara bacana, simples como você é, né? Que passa confiança a todos nós como amigos e clientes. Muito obrigado por Tamo junto, estar Luiz, aqui tamo com a junto. gente. Vocês são os caras. Agora, as considerações finais é sua. Rapaz, primeiramente eu queria agradecer, né? Participar de um projeto como esse, eu sei quanto desafiador para vocês está sendo, né? E o título já diz muita coisa, Escola do Varejo. Eu não tenho dúvida e eu queria muito que vocês soubessem que todos os entrevistados que vêm aqui, eu posso falar sem ter medo, eles passam um pouco da experiência, um pouco de aprendizado, mas também saem daqui com muito aprendizado. E torço muito por vocês, como eu disse no início da minha fala, 2 pessoas muito queridas por mim. Obrigado. E torço que esse projeto realmente dê frutos e contem comigo naquilo que você precisar, seja dentro ou fora das 4 linhas do comercial. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos encerrar com a frase de Khalil Gibran. Ele assim o disse: da dor emergir os espíritos mais nobres. Da dor, você tem 2 escolhas: ou o sofrimento ou a lição. Escola do Varejo Podcast. Primeiro podcast de Alagoas em varejo. Até a próxima. Segue a gente, dá o like. E não se esqueça, siga também o nosso Instagram.